Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Janice, endocrinologista, e eu vou passar para a Juliana para ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela com o diabetes, a relação dela aí com a questão da adolescência. Vamos lá, Ju? Vamos lá. Meu nome é Juliana, para quem não me conhece. Eu tenho um perfil aqui no Instagram, que é o Piquenique Diabetes Kids Teens, tá? Eu sou mãe pâncreas há 12 anos e meio, mais ou menos. Minha filha abriu o diagnóstico de diabetes aos 2 anos e 4 meses, em 2008. Nós estávamos fazendo uma viagem e assim que nós voltamos, e nessa viagem, ela bebendo muita água, e aí na viagem a gente achou estranho, porque ela ainda usava fralda, e muito xixi, e tomando aquela água assim que eu digo que não é normal, né? É fora do normal mesmo. E quando voltamos, durante a viagem, não percebemos o quanto ela tinha emagrecido. Quando voltamos, vimos que ela estava muito magra. E ligamos para a pediatra, preocupada com a magreza. E aí ela me perguntou se eu estava observando outros sintomas. E quando eu falei dos outros sintomas, ela já me mandou fazer a capilar, né, o dedinho, a glicemia capilar, e já deu 300 e pouco. E aí nos encaminhou para o endócrino. Yasmin aparentemente estava bem, né? Estava bem, brincando, ativa, não entrou em cetoacidose, não precisou ser interna, e aí a gente foi para um endócrino que começou a nos orientar, né, da questão da diabetes. No início, realmente, é um baque para nós pais, o mundo realmente desaba mesmo, porque o que nós sabemos logo com o diagnóstico, quando abre o diagnóstico, é que nós relacionamos com as complicações da diabetes tipo 2, né? Então, acredito que a maioria dos pais, quando recebe esse diagnóstico, relaciona justamente a isso, e aí o medo vem, todos aqueles sentimentos negativos começam a surgir, né? E começamos o tratamento, né? Evoluímos bem com relação à saúde mental. Por quê? Porque eu não me desesperei, não entrei em momentos depressivos, não. Eu mantive a calma. Eu tenho o meu esposo, o meu marido, ele é muito assim, direto, muito firme, né, nas atitudes dele, então isso me ajudou muito. E a gente começou a buscar o conhecimento, né? Então foi isso que me ajudou aqui, eu digo que minha família, eu e meu esposo, a seguir adiante com a minha filha, buscando conhecimento, indo atrás de o que realmente é a diabetes, aprender sobre a condição da minha filha, né? Eu lembro que a gente pesquisou muito sobre contagem de carboidratos, sobre índice glicêmico dos alimentos, tudo que envolvia a diabetes, a gente começou a estudar, né? E até hoje eu busco esse conhecimento. Por quê? Porque eu quero a cada dia mais melhorar, né? Eu sei que a diabetes não é Isso aí, né? Isso é aquelas maravilhas. A gente tem todos os dias desafios a enfrentar. na vida, né? Exatamente. A senhora endócrina Com ou sem sabe diabetes. muito bem disso. Desafios a enfrentar glicemias altas, glicemias baixas, mas sempre mantendo firme e seguindo em frente. E hoje, minha filha é uma adolescente, né? Hoje ela tem 15 anos, e graças a Deus, sem nenhuma complicação por conta da diabetes, graças a Deus, e a cada dia a gente está tentando melhorar. É isso aí. Então, uma coisa que é muito importante, quem já tem filhos na adolescência com diabetes, quem lembra de ter sido um adolescente com diabetes, e quem tem filhos
quem tem filhos ainda na infância, a caminho aí da puberdade, é a gente entender já assim, ter a clareza de que a adolescência por si só já é um fator de estresse para o adolescente. Então já é uma fase onde a vida, né, a gente tem que lembrar que o período de adolescência, ele é longo, né? A gente já tem classificações agora que estende a adolescência até 24 anos, né? Então já praticamente o que era um adulto jovem, né? Então é uma fase que se estende durante muitos anos, para muitas pessoas mais de uma década, e é uma época que já é estressante. E é uma época onde 80% dos pacientes com diabetes tipo 1 são diagnosticados. Então a gente tem que lembrar que quando vem a escola, às vezes a escolha de um trabalho, de um curso superior, de um casamento, né? Dos relacionamentos, são vários fatores em torno da adolescência. A mudança da imagem corporal, né? A mudança mental, o amadurecimento. Quando então o diabetes vem nessa fase, ele é considerado o quê? Um fator que pode ser muito estressante para o adolescente e para a família que tem um adolescente em casa. Então, às vezes, os pais até falam assim, doutor, eu não passei por isso. Por quê? Porque quando a criança é diagnosticada, né, aí na pré-adolescência, e ela tem um bom relacionamento familiar, aprende a lidar bem com o diabetes, passar pela adolescência pode ser mais tranquilo. Agora, quando é diagnosticado em pleno estirão da puberdade, entrando, às vezes é o quê? Vem tudo junto, igual um furacão. Então, todas as vezes que a gente falar de adolescente com diabetes, a gente deve colocar o diabetes como mais um fator estressante para o próprio adolescente também, né? Então, a gente não pode se esquecer disso, né? Então, feita essa introdução, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que vocês acham que é diferente, gente, na adolescência? Porque hoje nós vamos desconstruir alguns conceitos que as pessoas têm muito fixo em relação à adolescência e o diabetes, Ju. Muitas pessoas falam o quê, Ju, para vocês nos grupos sobre adolescência e diabetes? E é a fase mais complicada, também com relação à diabetes. Eu tiro pela experiência da minha filha, né? Antes dessa fase da adolescência, a hemoglobina glicada dela, que inclusive é uma das perguntas aqui, que eu também tenho dúvida, a hemoglobina glicada de minha filha era, lógico, pós-diagnóstico, né? Era sempre 7, abaixo de 7, 7,2. Doutora Janice, chegou a fase da adolescência. A hemoglobina glicada de Yasmin, que me deu o maior susto, que eu nunca esperava, foi para, se eu não me engano, foi 8,4, 8,5, que eu olhei assim, meu Deus, onde foi que a gente errou? E aí foi quando a gente começou a investigar e viu que realmente essa fase da adolescência, não sei se é os hormônios, né, a parte muito complicada. E é isso que a maioria das mães também relatam. Então é muito importante a gente já gravar uma coisinha. Todo mundo fala de adolescência e relaciona, na maioria das vezes até o que a gente escuta no consultório, só com a questão hormonal. É muito frequente a gente ouvir os pais, porque são os hormônios, é porque está entrando na puberdade, porque os hormônios descontrolam a glicose.
E acreditem, nós temos vários trabalhos mostrando que a questão hormonal é importante. Eu vou explicar para vocês por que na adolescência esta questão hormonal contribui sim para um aumento da necessidade de insulina. Então é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não é que você ter as suas mudanças hormonais, a sua puberdade, fará você ter uma hemoglobina glicada ruim. O que fará a hemoglobina glicada subir é o não ajuste frequente do tratamento durante esta fase que exige mais insulina. Inclusive, pode dobrar a quantidade de insulina neste período que o adolescente está aí, né, caminhando aí da pré-puberdade para a puberdade, né, aparecimento de mama, de pelos, o aumento do pênis. Isso é muito importante, né, que os pais fiquem de olho nisso. Já desde os primeiros sinais de puberdade, a dose total diária começa a aumentar. E às vezes os pais se deparam com crianças que vinham de hemoglobinas glicadas de 6,5, 6,8, 7, até 7,5 dentro da meta, e às vezes de uma consulta para outra dispara. Aí vamos nos perguntar, a hemoglobina glicada dispara ou as glicoses já estavam subindo em casa? Porque a hemoglobina glicada vem 90, 120 dias depois. Isso. Então os pais já precisam entender que neste período uma das coisas é a questão hormonal. E aí o que a gente tem? Né? Neste furacão hormonal, os hormônios, numa mudança mesmo da produção, aumentam a resistência à ação da insulina que está sendo usada. Toda vez que aumenta a resistência à insulina, por qualquer motivo, pode ser ganho de peso, pode ser falta de exercício físico, toda vez que isso acontecer, dose total diária de insulina aumenta. E na puberdade pode ser o dobro, pode chegar até 2,5 vezes a 3 em alguns trabalhos. Isso mostra, porque às vezes vem acompanhado com o quê? Com ganho de peso. Às vezes vem acompanhado com o quê? Com um adolescente que não quer mais fazer exercício físico, igual fazia antes, porque eles querem o exercício dos dedinhos. Verdade. Né? O exercício é nos dedinhos, fica todo musculoso, né? De tanto celular. Ou seja, junta várias coisas. E aí tem um outro lado. Nós temos estudos mostrando também que não é só essa questão. Muito antes, pelo contrário. É a baixa adesão ao tratamento na época da adolescência que pode levar a um pior controle do diabetes, que pode ser tão importante quanto a questão hormonal. E às vezes as pessoas falam assim, são os hormônios, e vai largando todo o resto para lá. Aí vamos pensar bem, se a questão hormonal nos estudos é tão importante quanto a adesão ao tratamento, aonde que estaria esse problema, Ju? O que vocês acham, gente? Coloca aí. Uma aqui já colocou comer escondido. Eu acho também o lado emocional, doutora Janice. Influencia muito nessa questão de glicemias alteradas, a autoafirmação, né? Querer se autoafirmar perante a questão também perante os amigos. Então, tudo isso gera estresse, que também é alterações de glicemias. E aí vem uma coisa muito importante, que é um assunto muito pouco falado no mundo, não é só no Brasil, e que inclusive a gente tem um endócrino pediatra, muita gente aí deve conhecer, a doutora Enda, que fez um trabalho de mestrado muito bonito com a gente, que inclusive a gente
vocês terão notícia dele em breve, que é a preparação melhor das equipes de saúde e das famílias para a transição dos cuidados da infância para a adolescência. Muito que importante. É uma das coisas que mais leva ao descontrole do diabetes, tão importante quanto os hormônios. E aí, eu vou contar uma história aqui, que é repetida no consultório todo dia, e eu tenho quase certeza que muita gente aqui vai se identificar. Meu filho foi diagnosticado mais novinho, papai e mamãe, muito cuidadosos, aprenderam, aplicavam insulina, controlavam o prato de comida, a hora que chega, a hora que sai, não tinha festinha, não tinha namoro, não tinha nenhuma dessas coisas. E o menino começa a crescer. E o que era um controle lá bem regular, muitas vezes com bom controle das glicoses, começa a acontecer o quê? Mudança de rotina, sai para as atividades, não tem pai e mãe para aplicar, começa a ter as festinhas, papai e mamãe não tá lá para ver glicose e para aplicar. E o que acontece no mundo inteiro? Esta transição é feita no correr da vida. Tipo assim, a vida tá indo, as coisas estão acontecendo, os meninos estão ficando mais velhos e vai indo, sem um preparo da transição. E aí, Entendi. quem diagnosticou os filhos, principalmente antes dos 9 anos de idade, onde a maturidade é muito insuficiente para entender o controle do diabetes, porque muita gente acha que o filho medir glicose e aplicar insulina, ele tá maduro o suficiente para entender aquilo. E ele não tá, ele tá fazendo uma coisa que é mecânica, né? Ele pega ali, é bonitinho, ele pega aqui, fura o dedinho, ele fala pro papai e mamãe que tá passando mal. Só que a maturidade para entender a importância daquilo ali na vida dele, ela começa a vir depois dos 9 anos de idade. Então, quando você diagnostica seu filhinho lá pequenininho e você aprende as coisas, papais e mamães, quando seu filho começa a ficar mais velho, você tem, entre aspas, que começar tudo de novo. Porque o aprendizado da monitorização, das metas, da aplicação, do entendimento, da educação, ele tem que começar a vir junto com esta criança pré-adolescente, adolescente. Entendi. E é nesta hora que vem os pecados capitais. Vocês sabem e consideram que o seu filho sabe o tanto que você sabe. E ele não sabe. Ele precisa aprender como uma pessoa com diabetes. E aí, quando essa transição não é feita desta forma adequada, o que acontece? Baixa adesão do tratamento. E aí, iguala muito em vários estudos, que a gente tem testes para avaliar a adesão, e o conhecimento que o adolescente, a criança tem, começa a ver o quê? O tratamento não está sendo feito, porque os pais acham que está. Aí é o pulo do gato. E como é que você acha que nós pais, né, poderemos fazer para poder... Algum conselho que você dá para poder... Então, o que a gente desenvolveu aí nos protocolos é que os pais precisam entender que tudo aquilo que eles aprenderam vai precisar recomeçar. Então, precisa que o filho participe mais das consultas, que ele comece devagarzinho a assumir algumas coisas, mas não só fazer sabendo o sentido do que ele está fazendo, né? Por que você está tratando? E aí a gente fala muito isso, a melhor forma é vocês fazendo perguntas.
Ah, Isso. hipoglicemia. Tá com hipoglicemia, vai tratar. Tá tratando o quê? Qual é o valor mesmo de hipoglicemia? Perfeito. Quantos gramas de carboidrato você precisa mesmo? Vocês vão observar que eu faço isso no consultório. Eu pergunto, a mãe já corre na frente, né? 15, Verdade. 30, é 70. Ela já pula na minha frente para falar o resultado. Aí na hora que eu vou perguntar para o adolescente, eu falo, espera, deixa o menino responder. Ele faz assim, ó. Quanto que é mesmo, mãe? Exatamente. Quantos gramas que é mesmo, mãe? Ô fulano, quantos gramas de carboidrato tem esse arroz aí que você tá comendo? Ô mãe, quanto que é mesmo? Ô mãe, quanto tempo que troca a agulha? Ô mãe, como é que é esse trem do Libre mesmo? Eu tô falando mãe, gente, porque eu tô generalizando, porque a maioria são as mães, né? Que vão às Isso. consultas. Mas também tem muitos papais que participam bastante, tá, gente? É só uma generalização. Então, o que a gente vê às vezes com meninos de 12, 13 anos? Eles não sabem o valor de hipo, eles não sabem a meta de glicose, eles fazem muita coisa mecânica. E aí tem dois lados na transição, que são perigosos. Os pais que não querem desgarrar e os meninos que não querem soltar. E aí a adesão vai fazendo o quê? Ao tratamento? Despencando. E aí quanto mais isso acontece e vai se esticando, mais despenca. E aí a gente precisa ter um pensamento muito grande, profissionais de saúde, família e o próprio adolescente. É o que o adolescente vai aprender nesta transição que ele vai carregar para a vida dele. Se ele aprender meia boca, é a mesma coisa de um pai e uma mãe aprender mais ou menos e fazer o tratamento mais ou menos. Então, vocês precisam pensar mais na transição, porque nós estamos em um sistema de saúde que não trabalha a transição. Nós não temos no Brasil ambulatórios especializados em transição. São pouquíssimos serviços que fazem isso. Trabalhar a criança da endocrinopediatria para o adulto. Como que de praxe é feito no Brasil? Completa a idade da endocrinopediatria, vai para o endócrino adulto. Isso. Gente, isto para o adolescente é uma facada no peito. Às vezes mais uma mudança, né? Às vezes ele está com o endocrinopediatra há 10, 15, 19, 20 anos. E às vezes ele principalmente nos serviços públicos, ele se sente como despachado para um endócrino adulto. Despachado, né? Às vezes chega no mais o plano de saúde também é a mesma coisa, doutora Janine. Todos os lugares. Muitas mães no grupo às vezes colocam vocês têm algum endócrino que atenda adulto? Porque meu filho já tem 19, 18 anos e o endócrino pediatra disse que não atendia mais. Ponto. Exatamente. Então, assim. Aí vocês imaginam, para uma adolescente que já está numa fase difícil, pensando em faculdade, trabalho, casar, tererê, tererê, o susto que ele leva quando ele tem que mudar de um médico que ele está super acostumado. E ele não está preparado, ele não estava esperando. Quando o adolescente está esperando, ou quando ele pede, né, acontece muito, eu quero mudar de médico, eu não quero mais ir em médico de criança. Ele toma uma decisão e muitos, às vezes, mesmo assim, sofrem. Então, essa fase de mudança da adesão, vocês vão gravar. Não é que vocês têm que esquecer o hormônio. Ele está lá, mas aumentando a dose total diária de insulina, isso se resolve. Então, comecem a se preparar. Na pré-adolescência, para a adolescência, os seus filhos precisarão de mais consultas. Precisarão de mais medidas de glicose. Precisarão de mais perguntas. Fulano, como é que é isso? Repete um tiquinho. Ciclano, como é que é isso mesmo? Repete mais um pouquinho. Vamos na consulta com a nutricionista? A partir de hoje, você vai entrar, você vai perguntar, você quer entrar sozinho na consulta?
Você quer ficar lá dentro um pouquinho? E às vezes o que a gente vê no consultório, Ju? Tem pais que se sentem altamente ofendidos se o endocrinologista pedir para ter um momento na consulta com adolescente. Você acredita? Mas eu acredito. E ao contrário também, viu? Porque acho que alguma vez aí eu perguntei até à minha filha, Yasmin, você quer entrar só? E aí ela olhou para mim e disse, não, mamãe, entre comigo. Então também, o contrário também existe. Isso, mas é importante preparar o adolescente para essas coisas. E aí, gente, nessa questão da adesão, a gente precisa trabalhar juntos por causa do controle, né? Que é a primeira pergunta aí, foi a questão, né, que você falou do controle. Porque sem essa adesão ao tratamento e sem o aprendizado, meu filho não tem hormônio que dá jeito, não tem insulina que dá jeito. Por quê? Para a insulina agir, ela precisa ser aplicada. E qual que é o maior problema da adolescência? Quando os adolescentes assumem? Omissão de doses de insulina. Né? Erros de doses, erros de contagem. E às vezes não é porque eles fizeram proposital. É porque eles não sabem fazer como os pais. E os pais, na maioria das vezes, Ju, acham que o que eles sabem, o filho sabe. Só que na maioria das vezes eles não sabem nada, eles não estão nem prestando atenção no que você está falando, né? Porque adolescente é assim, é nítido. Você pergunta uma coisinha boba e eles não sabem. E aí nós temos números dos trabalhos. Gente, os adolescentes têm uma chance de 20% ao ano de deteriorar o controle glicêmico, se ele não estiver se educando junto com a família. E um outro problema que é muito grave, muitas famílias cansam, porque é uma sobrecarga, e quando o menino adquire uma certa idade, para ir para festinha, para dormir na casa dos outros, os pais às vezes falam assim, toma que o diabetes é seu, você precisa me ajudar, você precisa fazer mais, você precisa se responsabilizar. Quem aí está reconhecendo essas frases, gente? Hein? Que são sempre repetidas. É ou não é? Difícil, né? É difícil, de uma hora para outra, jogar essa responsabilidade, né? Como você fala, tem que ser aos poucos. Isso. E aí, o que acontece com a adesão? Cai. Vai despencando. Aí Verdade. junta com os hormônios, que aumenta a resistência à ação da insulina. Junta com a adolescência, onde há uma maior ação aí dos hormônios contrarreguladores, que aumentam a glicose. Aí o que acontece? Uma glicada que era 7, às vezes em 4, 5 meses virou quanto? 13, Verdade. 14. Eu já vi isso no consultório. Pacientes que saíram com 7 e voltaram às vezes 6 meses depois no consultório com 9, 10, 11. Aí eu pergunto, como é que foram esses meses? Ah, doutora, foi só eu passar a responsabilidade para ele, deu nisso aí, ó. Ou seja, não tem como passar uma responsabilidade para uma pessoa que é menor de idade. Você vai, na adolescência, compartilhar o cuidado. Indo aos poucos, exatamente. E como que é a transição? A transição é individual, gente, não tem idade. Tipo assim, vou fazer a transição com 10, com 11, com 12, com 13, não. Ela começa a acontecer, e pode começar a acontecer a partir dos 9 anos, mas ela tem que seguir o ritmo do que o adolescente consegue fazer. Se o seu filho entende monitorização, consegue fazer tudo, o filho da vizinha pode não conseguir. As pessoas são diferentes. E aí é que vem o erro. O filho de fulano de tal faz tudo, você não faz nada. E aí a autoestima do adolescente fica muito balançada. E ele, mais do que nunca, precisa dessa autoestima na adolescência. Então as coisas na adolescência, elas se misturam. O diabetes é só mais uma coisa nisso aí para o controle da glicose. Então, resumindo essa pergunta,
do controle do diabetes, sim, ele pode piorar. Mas, se todo mundo tiver de olho no que está acontecendo dentro de casa, o que está acontecendo na monitorização de glicose, começar a ajustar as doses, que na maioria das vezes precisam ser ajustadas, vocês não vão ter um susto desse. E pensem nisso, gente, pensem na transição dos cuidados na sua casa. E acompanhem, façam o cuidado compartilhado até quando o seu filho precisar. Verdade. A gente tem pacientes que deterioraram quando entraram na faculdade, Ju. Pessoas que vinham bem controladas, passaram no vestibular e o diabetes explodiu. Porque do dia para a noite ele se pegou sozinho, aquela transição não foi adequada. Por quê? Porque o conhecimento não estava enraizado. Muito importante, doutora Janice, muito importante, né? Realmente. É. E é o apoio familiar também, assim, junto com essa transição, acho que um dos ápices do tratamento também, né? Exatamente. Seu filho se sentir seguro, se sentir que tem esse apoio, esse apoio acolhedor, né, de pai, da mãe, também é muito importante. A Rejane tá rindo aqui, ela falou assim, Rejane Salles, já ia começar a usar essas frases amanhã. Então, tem que assumir mais a responsabilidade. Então, eu já vou antecipar nas frases que eu vou juntando, que na hora que vocês abrirem a boca para falar isso, vocês fechem. Fecha, assim, ó, lembra da frase, anota essas frases aí que eu falei, na hora que você fala assim, você fecha a boca, engole, né, e vai devagarzinho. Se pergunte também, qual responsabilidade meu filho consegue assumir hoje? Né? E pergunta, gente, solta pergunta nos meninos. Como que é isso? Como que é aquilo? Repete, olha, eu aprendi isso, vem também. E aí vem outra coisa, Ju, quantos pais na adolescência estão aqui e os meninos estão? Já parou para pensar? O tanto que os pais estão na rede social, estão procurando conhecimento, e às vezes os meninos sabem o conceito, né? E às vezes eles acham chato mesmo aprender as coisas. Verdade. Mas ele não precisa vir para uma live. Se você vem, se os pais dos adolescentes, das crianças vêm, e vai repetindo assim em casa, como quem não quer nada, né? Igual uma paciente minha fala assim, ela começa a fazer comida, ela começa, arroz tem 5, feijão tem 3, carne tem 0. Eu falo assim, mas para que você faz isso? Ela, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vou repetir o pão, eu pego o pão e falo assim, pão tem 28, a fatia de pão, esse pão aqui tem 10, o leite tem tanto. E ela vai repetindo. Aí às vezes os meninos começam a rir. Doutora, você acredita que eu decorei foi de jeito? De tanto que minha mãe fica repetindo? Um dia eu decoro esses trem aí dentro de casa, né? Então é importante cada família desenvolver, né, o seu mecanismo, né? Então acho que isso é muito importante. Vamos passar para as próximas aí, Ju? Vamos. Tem um aqui com relação à menstruação, doutora Janice. Que as primeiras que eu tenho aqui, mais ou menos a senhora já falou. Com relação à resistência insulínica, né, essa parte de... diabetes interfere no atraso menstrual. Minha filha tem 15 anos e ainda não menstruou. Então, gente, são várias coisas, na verdade. A idade média aí para entrar na puberdade é dos... Assim, hoje está entrando mais cedo, né? Mas uma idade média aí é dos 11 anos e meio, 12 até os 14 anos. Quando isso se estende muito, é importante fazer uma investigação do que a gente chama aí de amenorreia, né? A menina não está menstruando. Às vezes menstruou lá atrás, 2, 3 anos atrás, teve um pequeno sangramento, não menstruou mais. Então isso é importante, tá? Muitas crianças, adolescentes, não entraram na menarca ainda, às vezes com 13, 14, 15 anos, que é a primeira menstruação, a menarca, porque o diabetes está muito descontrolado. E isto, quem tem filhas com diabetes, a hemoglobina glicada muito alta, um descontrole do diabetes,
pode sim ter o que a gente chama de amenorreia funcional. Para de menstruar por causa do controle do eixo hormonal. Quando o diabetes controla, alguns meses depois a menstruação desce, né? Isso é um cenário. Não sabia que tinha relação. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, quando o diabetes está descontrolado. E tem um outro fator. É justo na adolescência, aí beirando a menopausa, beirando a puberdade, que vem também os transtornos alimentares, que são muito frequentes entre adolescentes, que estão muitas vezes relacionados à perda de peso acentuada, junto com o descontrole do diabetes, e muitas que já estavam até menstruando, param de menstruar. Então, quem já menstruou e parou de menstruar, tem que prestar bastante atenção no controle do diabetes. Se está controlado, motivo dobrado para partir para a investigação. Por quê? Porque às vezes ela menstruou uma vez e ela passa a ser irregular mesmo nos primeiros anos. É normal. Isso é uma coisa. Menstrua um mês, não menstrua outro, menstrua um mês, não menstrua outro. Isso é normal. Agora, tem meninas que estavam menstruando, às vezes começou a menstruar com 9 anos, 10 anos, estava menstruando regularmente e, de repente, junto com o descontrole do diabetes ou com qualquer outro fator, para de menstruar, né? Para de menstruar. Então, tem que fazer a investigação, sim, tá? Mas em qualquer fase da vida, esse descontrole aí do diabetes pode suspender a menstruação, sim. E depois da menstruação, que é outra pergunta aqui, doutora Janice, há necessidade de mais insulina? Então, a menstruação nas meninas, né, assim como completar aí o período de puberdade nos meninos, o grande pico do aumento da dose total diária de insulina é nesta transição. Depois que vem a menstruação, que fecha os ossos, né, que a gente fala aí as epífises ósseas, que completa aí o estirão da puberdade, isso tende a melhorar, tá? Tende a estabilizar, a dose total diária tende até a diminuir, né, desse período aí, que dura, só que esse período, gente, dura até 2 anos ou até um pouquinho mais. Entre começar a aparecer mama, começar a aparecer pelos, crescimento de testículo, de pênis, menstruação. Isso pode demorar mais tempo, né? Então, as famílias têm que estar preparadas para se antecipar a isso. E qual que é a melhor forma que eu falo com os pacientes? Entra na puberdade com um controle melhor, porque você já vai estar com uma dose mais fácil de ajustar. E às vezes as famílias ficam aflitas. Por quê? Vai no consultório, a gente ajusta a dose, fica melhor, dentro da meta, mais de 70%. Às vezes passa 2, 3 semanas, começa a subir de novo, né? Por motivos diferentes, a gente já falou muito aqui nas lives, são vários motivos. Então vocês têm que lembrar que naquela glicose que está subindo, tem a ação do seu filho, tem a adesão dele ao tratamento, tem a questão emocional da adolescência, né? É uma fase onde muito da vergonha, às vezes, de ter diabetes, da questão emocional, o bullying, a espinha na cara, né? A vergonha de ter uma espinha, o cabelo, nunca tá nada bom nessa idade, né, Ju? O cabelo não é bom, o corpo não é bom, verdade. A espinha não é boa, não tem nada bom, né? Então, assim, muitos estão sofrendo disso aí. Como que isso não vai impactar a glicose? Como que não vai? As noites começam a ser mais curtas com o celular. Então, a gente tem que se preparar para o conjunto da vida do adolescente que pode subir a glicose junto com o hormônio. Vocês não vão mais esquecer isso hoje, tanto que a gente repetiu. Não é só hormônio, são vários fatores, tá? O hormônio é só um deles. A Adriana está perguntando aqui, doutora Janice, o mau controle da diabetes pode atrapalhar o estirão do menino? Exatamente, sim. Pacientes que estão mal controlados do diabetes podem ter um prejuízo na velocidade de crescimento. Qual que é a notícia boa? Que quando controla o diabetes, ele tende a recuperar a velocidade de crescimento.
Mas isso é muito importante, por quê? Porque se o adolescente vem 4, 5 anos muito mal controlado e não atingiu aquela velocidade, às vezes ele não vai conseguir mais recuperar. Às vezes para mesmo. E o que pode ser ruim, gente, pode ser ótimo. A gente é que tem que saber qual que é a melhor forma de você lidar com os desejos daquele adolescente. Eu tenho um caso no consultório que é muito engraçado. O menino aparecia no consultório uma vez por ano com os pais. Mal controlado, marcava consulta e desmarcava, ele dava birra no dia, não queria ir. Aí um dia ele chegou no consultório, Ju, com a glicada que devia estar assim, já devia ter quase um ano que eu não os via. A glicada devia estar assim, uns 12, 13. Ele magrinho, tava até ficando assim meio encurvadinho, né? Porque às vezes eles vão ficando muito magrinho, fica com vergonha e vai encurvando, né? Magrinho, magrinho, magrinho. Aí eu falei assim, não, fulano, mas o que tá acontecendo? E fui conversar com ele, ele tá, ô doutora, meu sonho, olha pra você ver, meu sonho era ser aqueles meninos malhados, igual na minha escola, sabe? Ficar fortinho, ver o músculo, né? Ganhar uma carninha. Eu falei, mas moço de Deus, você tá com a faca e o queijo na mão pra ficar fortinho assim? Tá desperdiçando? Aí fui explicar para ele de novo a insulina, por que ele estava perdendo peso, por que ele estava perdendo tanta massa magra, que ele já tinha perdido não sei quantos quilos desde a última consulta, né? E era para ele estar ganhando altura, ganhando peso. Aí ele virou para mim, olhou bem nos meus olhos e falou assim, então você quer dizer que é só eu usar essa insulina direito para tudo que eu comer que eu vou recuperar meu peso? Você tá brincando, doutor, não é possível que é tão fácil. Aí a ficha dele caiu. O que estava acontecendo? Foi o menino embora, Juliana, para casa lá com o pai e com a mãe. O menino me começa a usar tudo direitinho, foi na nutricionista, revisou a contagem de carboidrato, me volta esse menino uns 4 meses depois, Juliana. Eu nem reconheci ele na recepção. Pessoa. Rosado, bochechudinho, que bom. Fortinho, os ossinhos desapareceram. Começou a fazer exercício físico, estava nadando, estava andando de bicicleta, estava aplicando insulina, quase cai para trás na hora que eu olho a hemoglobina glicada, beirando 7. Eu falei, mas moço, o que aconteceu? A culpa é sua, doutora. Se você tivesse me falado que insulina não ia me deixar perder peso, eu já estava assim há muito tempo. Eu falei, bonita, agora a culpa é minha. Mas o menino está até hoje. Porque ou seja, né? Foi uma forma que ele achou de cuidar do diabetes. A forma que ele achou de cuidar do diabetes foi ficar fortinho, foi ficar bonito, entrou na escola, aí voltou para a escola, com as roupinhas mais apertadinha, vendo os musculozinhos, né? Porque menina nessa idade, né? Anda de bicicleta, nada, já tá tudo bonito, né? É verdade. E hoje ele tá na faculdade, tá fazendo medicina, é um menino super controlado, é um colega, né? Já será um colega que tá muito bem, e eu fiquei com essa culpa aí que eu aprendi. Porque quando os meninos falam isso comigo agora, eu falo, vamos ficar malhadinhos. Graças e a eles Deus, vão aprendendo, né? Então eu acho que são coisas aí que a gente tem que pegar naquilo que o paciente precisa, né? E isso é muito importante. O que mais aí, Ju? Olha eu chamando você de Lu toda hora. Tem outra pergunta aqui que a dificuldade de controle na adolescência pode afetar a concentração dos estudos ou na cognição? Não, o que a gente precisa pensar? Que o paciente que está descontrolado, ele pode ter sintomas, né? Porque o descontrole não vem só para glicose alta, ele pode vir para hipo também. A glicose alta pode deixar a pessoa mais fadigada, né? Mais cansada, desidratada. E você sentar numa cadeira para estudar, fadigado, cansado, com boca seca toda hora, às vezes com uma dor de cabeça, e você vai lá, aplica uma insulina, daqui a pouco você tem uma hipoglicemia,
A gente vê sim que muitas pessoas que estão mal controladas não têm um rendimento escolar legal. Às vezes até porque acorda muito à noite para fazer xixi, né? Dorme mal. E as hipoglicemias também podem ter esse prejuízo. A gente tem estudos, gente, muito divergentes em relação ao quanto que um diabetes descontrolado com repetidas hipoglicemias podem afetar a capacidade cognitiva, né? Então a gente tem estudos falando que pode atrapalhar nas somas matemáticas, em alguns testes que são feitos, mas a gente não tem uma evidência hoje para falar assim, ó, você teve tantos por cento de hipo, tantos por cento daquilo, você vai ter alguma deficiência cognitiva. Isso a gente não consegue, mas a clínica do paciente descontrolado pode atrapalhar a vida dele, né? E os estudos estão dentro da vida. Então acho que isso é que é importante a gente entender, tá? O que mais, Ju? Como nós pais controlar ou querer ter o controle quando eles começarem a sair sozinhos, com os amigos, dormirem fora de casa? Isso é uma das perguntas. Acho que foi aquilo que a gente falou, né? Este sair de casa precisando tratar o diabetes, ele precisa ser acompanhado do domínio do que é mínimo para ele, que é medir glicose e aplicar insulina, né? Ele ter esse domínio é importante, né? Porque se comer um pouco a mais, se comer um pouco a menos, e sabe lidar com essas questões no dia a dia, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Agora eu falo muito com os pacientes. Eu tenho pacientes que chegam naquela idade de dormir na casa dos outros, de ir para festa de 15 anos, de ir para discussão para Disney. E às vezes chega na consulta e a mãe fala assim comigo, ele nem mede glicose, como é que vai para Disney? Ele não quer aplicar insulina no horário certo, como é que vai viajar para outro país sozinho? Né? Então eu sempre falo o seguinte, apegue naquilo que motiva seu filho adolescente. Se a motivação dele é uma viagem, é ir para festa, é sair com uma namoradinha, né? Ou com um namoradinho, se aquele é o desejo, vamos apegar nisso aí. Né? Quem sabe isso não é um ótimo incentivo para ele começar a aprender para fazer sozinho. Porque no fundo, eles querem, né? Então isso é muito importante, tá? A gente pensar. E o segredo é, como a senhora falou, é a transição, é a ensinar, é aos poucos passar essa responsabilidade, mas ensinando o porquê de cada coisa, de cada detalhe, né, doutora Janice? É o porquê, gente. Eu falo que o porquê a gente parar várias vezes durante o dia da gente e se perguntar, e fazer o seguinte, o porquê disso aqui, o porquê daquilo ali, é muito importante, né? Fazer perguntas, né, para si e para o outro, né, que está sob o seu cuidado, para a pessoa entender, né? O adolescente, ele também quer entender o porquê sim, porquê não, né? Ele também quer entender. E às vezes ele está ali usando insulina. Isso acontece muito, Ju. O adolescente está ali usando insulina 5, 6 vezes por dia, aí você pergunta, você sabe por que você está usando insulina 5, 6 vezes por dia ou até mais? Juliana, a maioria absoluta me responde, não faço ideia. Não faço ideia. Aí como é que você quer, gente, que um adolescente aplique insulina 5, 6 vezes por dia, monitore a glicose mais não sei quantas vezes, se ele não entende o porquê? E às vezes você já explicou, mas pergunta se ele está escutando. Acontece, né? Ele olha para sua cara assim, como se estivesse prestando muita atenção. Aí na próxima consulta você pergunta de novo. Aí ele fala assim, você já me falou isso? Não, para mim não foi não, você está confundindo. Eles falam desse jeito, né? Porque às vezes a cabeça está em outra dimensão, né? Então a gente precisa entender isso também. Porque às vezes a gente tem que aterrissar os meninos na realidade, né? E isso também é muito importante. Então uma coisa que também é muito importante, aí eu até, é uma frase, gente, que vocês não vão esquecer, quem vai ter filho que vai para a adolescência ou que já está na adolescência.
É uma frase de um artigo que foi publicado por um autor que chama Burroughs, em 1997, né, entrevistando adolescentes. Que essa frase fala? Que muitas vezes para o adolescente é muito mais importante ser um adolescente como qualquer outro do que cuidar do diabetes. Dada a dimensão que é a importância do que está acontecendo com ele na adolescência. Então, isso é uma constatação. Então, pais, tenham essa frase na cabeça de vocês. Às vezes, para o seu filho, o mais importante é ser um adolescente como o outro. Da escolinha, o vizinho, a namorada. Não é cuidar do diabetes. E se o cuidado do diabetes é importante para você, que é pai, o problema vai começar aí, não é com o hormônio que vai começar, né? O problema vai começar aí, porque ele está sendo importante para você. E o diabetes precisa ser importante para ele. Verdade. Mas que hora que vai ser importante para ele? A gente não sabe. Pode ser com 9 anos, pode ser com 10, pode ser com 19. Pode ser nunca, né? Pode ser nunca. Quantas pessoas chegam no consultório com 20, 30 anos de diabetes e ainda está em guerra com o seu diabetes? Né? Então, o apoio da família, da equipe de saúde, o processo educacional, isso é muito importante nessa fase. Então, faça esses testezinhos aí, gente. Testem o quanto os seus filhos que estão na idade da transição estão sabendo de diabetes. Vocês podem levar um susto, que o que vocês sabem, eles não vão saber, gente. Vocês estão, às vezes, há 5, 10 anos na lida. Vocês não podem acordar amanhã de manhã e falar assim, você precisa ser mais responsável. Não é assim? Você precisa ser mais responsável. Eles não vão saber. 10 anos de aprendizado, de conhecimento, de live, 8, 9 horas da noite, né? Não vão ser absorvidas por os seus filhos só porque vocês querem. Não vai. Então, vocês precisam aceitar que vocês precisam reconstruir tudo de novo com o filho de vocês, né? E essa reconstrução, eu acho que é a cada dia, viu, doutora Zunice? Exatamente. E a gente tem inúmeros trabalhos, gente, mostrando que mais da metade dos adolescentes que ficam com a obrigação, né, a responsabilidade de medir a glicose, não mede. Eles não medem. Às vezes eles estão com Libre, gente, e não escaneiam. Por quê? Porque aquilo não é importante para ele. Não é porque ele está rebelando contra vocês, né? Não é por causa disso, daquilo ou daquilo outro. Às vezes é apenas porque eles não querem, não é importante para eles. Às vezes é mais importante sentar com o coleguinha, o celular na mão e olhar o Instagram. Então esse aprendizado, isso que vocês estão vendo, é um sinal, né? Não é por causa disso também que todo mundo amanhã vai falar que o filho é rebelde, que o filho tem algum distúrbio da saúde mental. Não é assim, gente, né? A gente tem que ir no tempo a tempo, mas o que a gente tem da literatura, isso não é um conselho, é da literatura, é que fique de olho no seu filho e comece a prestar atenção. Qual é a melhor fase para você começar a transição, né? Tem até alguns pais que são tão... a mudança é tão abrupta da endocrinopediatria para endócrino adulto, que às vezes chega no consultório eu falo, posso te dar uma recomendação? Vamos começar a fazer o acompanhamento compartilhado. Não tira o seu filho do médico que ele é apaixonado de uma vez. Vai na consulta lá, traz ele aqui para a gente conhecer, a gente conversa um pouco, ele volta para o médico que ele ama, ele volta aqui, ele volta lá. Daqui a pouco, sozinho, ele vai falar assim, não quero mais ir em 2, quero ficar com o médico de adulto, entendeu? Porque eu sou muito abençoada, porque como eu conheço a maioria dos endócrinos pediatras,
a gente já consegue se entender. Os colegas começam a falar de mim para os pacientes algum tempo antes. Quando chega a hora, eles já sabem meu nome. Muitos já passaram, às vezes, pelo consultório, me ver na recepção, porque tem endócrino pediatra nas minhas clínicas. Aí eles olham e falam assim, ó, é ela que eu vou consultar depois? É para ela que eu vou? Então a gente vai se adaptando, né? Então eu acho que isso é muito importante. A gente ter todos esses cuidados no dia a dia, tá, gente? Tem uma coisa que a Juliana falou e que vocês têm que se dar muito parabéns quando vocês cuidam muito bem dos filhos de vocês nos primeiros anos de diabetes. Os primeiros anos fazem toda a diferença no futuro dos filhos de vocês. Então, os primeiros anos, os estudos com diabetes tipo 1 mostraram que se vocês pegam firme no controle do diabetes de vocês nos primeiros anos, mesmo que a hemoglobina glicada suba depois, o percentual de complicações ele é menor do que quem teve um diabetes descontrolado lá atrás, tá? Então, peguem firme nos primeiros anos. Eu sempre falo com o pessoal que é o seguinte, quando você quer uma coisa, você tem que fazer tudo o que você precisa fazer para alcançar a meta. Tudo que seja legal, né, gente? Que não seja proibido, que não seja crime, né? A gente tem que fazer tudo. Então, assim, eu tenho uma formação muito robusta em coaching na área de saúde, e a gente trabalha muito isso no dia a dia dos nossos programas educacionais. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que fazer tudo que for necessário para alcançar. Então, a gente não pode ser mole, né? Se eu quero o diabetes do meu filho bem controlado, eu vou acordar de madrugada, né? Eu vou fazer exercício com ele, mesmo se eu odiar fazer exercício. Eu vou comer fruta que eu nunca comi na minha vida, né? Eu vou educar meu filho tudo de novo, tudo que eu aprendi em 10 anos, eu vou começar tudo de novo. Tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, né? Porque isso vai fazer a grande diferença na vida de vocês. E no consultório eu escuto isso todo dia, Juliana. Meninos que chegam com 25, 30 anos, com primeira consulta, hemoglobina glicada, 2, 3 anos, horrorosas. Aí eles viram e falam assim, doutora, sabe por que eu não tenho nenhuma complicação? Porque até eu sair de casa, minha mãe estava em cima de mim de madrugada medindo glicose. Até insulina ela aplicava se fosse necessário. Quando eu saía e bebia, ela dormia era no meu quarto. Nunca teve moleza lá em casa. Eu sempre tive o controle bom. E é isso mesmo. Sempre teve o controle bom. E é por isso que hoje ele tem um percentual de complicações diminuída. E os estudos mostraram isso, não é a gente, né? Não é a vivência, são os estudos, tá? Então vocês gravem muito bem isso. E outra coisa, somos mães e nossos filhos são tudo nas nossas vidas, né? Então, assim, nosso sonho é que eles nunca tenham complicações por causa da diabetes. Mais um motivo para nós, mães, pais, estudarem, irem atrás, para cada dia a gente fazer, como a senhora disse, fazer de tudo e mais um pouquinho, para que ele viva bem, melhor qualidade de vida. Exatamente. E eu me ponho muito no lugar de vocês, gente. Eu não tenho filhos, mas eu tive um filhinho cão que morreu com 14 anos e que desde os 11 anos ele tinha diabetes. E fazia tratamento intensivo do diabetes. Ele usava insulina NPH de manhã e de noite. Tinha uma dosinha de insulina para raçãozinha de manhã e de noite. Ele teve um AVC, ele usava fralda. E eu sei o quanto que era difícil furar aquela orelhinha, viu? Ô, moço, mas era difícil. Hein? Não foi fácil, não. Então eu entendo a dificuldade de vocês. Mas isso é uma vitória, gente, né? É uma vitória do aprendizado, é a vitória da educação, né? É a diferença que vocês farão tendo paciência. Aí vai uma regrinha, né? Um aprendizado do coaching. Quando vocês quiserem abrir a boca para falar alguma coisa que vocês não têm certeza, fecha a boca.
Esse é um da vida, fecha a boca, né? Segundo, respira fundo. Se você tá sem paciência, se você tá cansado, pede ajuda para outra pessoa, né? Mas não joga toalha. E o que é jogar toalha para o adolescente? É entregar para ele a sua obrigação, né? Então, não dá para jogar toalha, né? Conta até 10, conta até 20, conta até 1000, aprende a meditar, né? Aproveita a quarentena, faz diferente. Por quê? Porque esse fazer diferente vai fazer toda a diferença na vida dos filhos de vocês. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, Ju? Tem. Então aproveita e faz, né? Nós estamos liberados agora e vai, puf, cai. Tem com relação Tem uma que fala assim, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Meu filho abriu o diagnóstico aos 15 anos. Um ano depois, descobrimos que ele estava com hipotireoidismo. Existe alguma relação entre o hipotireoidismo e a fase da adolescência com diabetes? Então, gente, o hipotireoidismo é a doença autoimune mais frequente relacionada ao diabetes tipo 1, tá? Então, cerca de estudos aí variam de 20 a 30% das pessoas com diabetes tipo 1 têm hipotireoidismo. E muitos, né, assim, uma grande parte é diagnosticada nos primeiros 5 anos de diabetes. E como 70% a 80% dos pacientes com diabetes tipo 1 são diagnosticados abaixo dos 18 anos, faz muito sentido que ele apareça aí nos anos iniciais, tá? E a segunda doença mais autoimune mais frequente é a doença celíaca, que também tem uma incidência maior, né, nos primeiros 5 anos. Tá? Então essa que é a relação, na verdade, né? Não é exatamente com a adolescência. Tem hipotireoidismo também. Tem gente que chega com diagnóstico de diabetes tipo 1, Juliana, já com hipotireoidismo e doença celíaca, tudo junto, no primeiro rastreamento, tá bom? Doutora Janice, beijo, pessoal. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau, tchau. tchauzinho.